De novo miojo. Miojo de pote. Não tô comendo muito bem não, galerinha. O negócio tá estreito. Mas é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. Né? É verdade? Tomando sopa de copo de novo. Só Deus na minha vida. Né? Mas chega uma hora que essa sopa também chega aqui, mano, um negócio impressionante. Mas não comprem. Porque esse potinho fica 6 meses lá no mercado e você coloca água quente, você acha que você está comendo comida saudável, mas isso aqui é câncer. Câncer enlatado, embalado. Bom, vamos lá, né? Não consegui hoje fazer comida, então eu tomei um Danone e jantei aqui. Bom, é o seguinte, estamos sobreatacados, né? Todos os dias da nossa vida são ataques recorrentes. O maligno vem, coloca na nossa mente dor, destruição, desafeto, angústia, tristeza, persuasão, tudo que o inimigo tem colocado em nossas vidas nesses últimos minutos. Mas sabemos nós que Jesus, ele respeitou os limites de Samaria. Mas chegou uma hora que ele disse assim: é necessário passar por Samaria. Quando Jesus é batizado por João, a Bíblia menciona que depois de 400 anos de silêncio, o Espírito Santo desceu sobre os lombos de Jesus como o símbolo de uma pomba, uma forma de uma pomba, e pousou sobre ele. A primeira coisa que o Espírito Santo fez, ele levou Jesus ao deserto. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que foi ao deserto e não foi ao shopping? Não foi às tendas, não foi à congregação, não foi a... É porque o Espírito Santo, ele nunca tá bom para ele. Quando ele sela nós com o teu Espírito, ele quer mais de nós, então ele levou para ser tentado, para ver se realmente Jesus está capacitado de levar sobre si o seu Espírito, o Espírito do Pai, né? E todos os dias da nossa vida, a gente... É uma coisa de louco, porque cada um tem seu mundo, cada cabeça tem sua vida, cada pessoas que estão comentando tem suas necessidades. Uns almoçaram, outros gostam de carne, outros gostam de ovos, pensamentos diferentes, situações diferentes, escolhas diferentes, jeito de pensar, de falar diferente, mas todos carregam a cruz. Ela é para todos, independente se a gente independente se a gente é rico ou pobre, temos que carregar, né, essa cruz, que às vezes é pesada, que às vezes faz a gente tropeçar, mas a gente tem que continuar subindo via dolorosa. E se a gente for analisar bem, se não for a misericórdia de Deus, ninguém suporta a cruz. Ninguém consegue suportar a dor que ela traz, né? As inúmeras vezes que a gente tenta ser melhor, quando a gente olha e fala, não, eu preciso mudar. E quando a gente... já é difícil a cruz, e quando a gente insiste em levantar e mudar, aí parece que ela pesa 2 vezes mais, porque agora
Você tem que carregar a cruz e o maligno vem em cima de você, porque ele não quer que você se levante. Aí você está levantando, aí o maligno vem em cima da cruz. Ele puxa, ele pesa em cima de nós. Aí a cruz parece que ela vira o dobro do peso. Porque ele não quer que ninguém se dê bem. Ele não quer uma família reunida, ele não quer alegria. Ele não quer você bem. Quando você está feliz, pode perceber, sempre alguém vem tentar tirar sua alegria, porque é mensurável que as trevas tentam sufocar a luz há muitos anos, e essa batalha tem acontecido nesses últimos minutos. Mas em todas as aflições somos mais que vencedores. Jesus, ele falava isso. Ele falava: vocês vão ter tanta aflição, mas tanta aflição, que vocês vão chegar uma hora que vocês vão olhar e dizer: eu não consigo. Aí virá ele, o Consolador. O Consolador que vai vir e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Quando o Consolador descer, ele vai estar conosco na aflição, na angústia. Abraça Jota, dia de sistema, e também o irmão Vanderlei, tantos dias de detenção, que está na live também. Então, quando nós temos essa pouca força, num mundo tão tenebroso, onde somos roubados, onde somos escarnecidos todos os dias, às vezes não pela sociedade, mas quando não é pela sociedade, é pelo governo, é pela polícia que vem matando na favela, pela opressão dos políticos. Então nós temos essas aflições. Jesus disse: olha, eu vou vir neste mundo, mas o mundo não vai poder receber o meu espírito. Ele não vai poder receber o meu espírito. Eu estou esfriado com o pé no chão, sou teimoso. Então o mundo não vai poder receber meu espírito. Mas vocês que estão em Jerusalém, vocês que estão em oração, vão conhecer o meu espírito, porque vocês não são do mundo. E o mundo não pode receber porque ele não é daqui. Ele foi doado pelo Pai. E então, quando vemos Jesus falar que tinha que ter uma separação entre um povo que mora aqui, mas não é ligado aqui, de um povo que mora aqui e é ligado aqui. Então, eles seriam peregrinos. O que se torna peregrino? Eu sou paulista, eu vou lá na Bahia. Na Bahia, eu não sou de lá. Eu sou paulista, mas eu estou lá. Assim também é a nossa vida. Não somos daqui, mas estamos aqui. Aí, segundo o apóstolo Paulo diz, que essa peregrinação, ela vai acabar uma hora. Então ele diz: trabalhai no tempo de vossa peregrinação. Automaticamente, o tempo da peregrinação, que vai se acabar uma hora. E esses peregrinos, eles não só esperam o dia de Jesus voltar, eles esperam o tempo da sua morte também. Porque se a gente for analisar bem, no meio dessa peregrinação, muitos morreram. Muitos morreram. E é por isso que estamos vivendo um tempo de surpresas. Será que vamos continuar? Será que vamos conseguir? Será? Será que vamos conseguir passar pelo tempo da peregrinação? E será que vamos morrer como peregrinos? Tenho muitas perguntas. Muitas perguntas. Igreja, e essas perguntas, ela vêm na nossa mente, no nosso coração também. E quando nós achamos que não podemos, aí que podemos. O apóstolo Paulo disse: olha, quando eu estou fraco, ninguém sabe. Parece que ao olhar humano, eu estou caído. Ao olhar humano, eu sou um drogado, sou um beberrão, fui para as drogas, caí, não congrego mais. Mas ao olhar divino, quando eu estou fraco, aí que sou forte. Quando eu vejo que eu não consigo, aí que eu posso.
Então ele trouxe essa verdade, ele trouxe esse conhecimento e ele trouxe essa justiça. Quando ele grita, ele disse: ah, Senhor, eu não consigo mais. Aí a Bíblia diz que vem uma voz e diz: Paulo, a minha graça te basta. Mas Senhor, eu não consigo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu começo esse bate-papo eu acho que a fumaça disso aqui que me fez mal, viu? Não estava com o nariz correndo. Então essa interligação entre o céu e a terra e a peregrinação, ela é constante. É como se fosse, Jesus disse, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, porque a videira não está na terra, gente. A videira está no céu. Então, se a gente continuar ligando no céu, se a gente estiver lá no céu, continuando ligando lá, a gente vai ter a vida, porque a vida manifestou de lá. Quando Adão foi surgido do pó, da cinza, o Espírito veio do céu. E entrou onde? Nas suas narinas. E se tornou alma vivente. Mas se não der frutos, no meio do céu, na comunicação entre o homem e Deus, há uma tesoura espiritual, uma foice, né? Aí Deus faz assim, ó, corta. Então a ligação entre o homem e o céu acaba. E nada mais serve do que ser jogado no fogo e no esquecimento. Então quem está, ele poda. E o que é podar? Podar é passar por aflições. Podar é passar por desafios. São as lutas que vêm. Isso é podar. E Deus está podando para que nasce ramos novos. E toda trepadeira, quando você corta ela, você sabe, nos ramos dela ali, nasce mais flores verdes. Aquelas amareladas vão embora. Então o podar de Jesus é para nos melhorar, para a gente ficar mais bonito, né? Então quem somos nós para acusar um pecador, né? Quem que é o homem para dizer para o outro, dizer, ó, você pecou, rapaz. Todos nós somos miseráveis pecadores. Depende dessa misericórdia. Essa misericórdia é para nos agalgar mais vitórias e tentar o máximo possível afastar da aparência do mal e tentar entrar naquela cidade. Uma cidade que, segundo a Bíblia Sagrada, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Então essa misericórdia veio para dar um empurrão para o homem. Porque nenhum homem era digno de misericórdia. Todos pecaram e careciam e carecem da glória de Deus. Todos pecamos, todos afastamos. Todos os dias caímos como a folha da árvore. Todos os dias caímos como a folha da árvore. E eu digo a vocês que é por isso que passamos por tudo isso. Porque somos peregrinos. Porque Jesus disse, se você fosse do mundo, o mundo amaria que era seu. O mundo amaria que era dele. Mas vós não sois do mundo. E o mundo o aborrecerá. Assim como eu fui aborrecido, vós também sentirá aborrecimento. Porque nós não somos daqui. Então a luta, a constância, a salvação de uma ética de sangue, uma nova aliança trocada pela arca, uma arca que dá vitória a um povo coletivo, e hoje um sangue que dá vitória a cada um de nós, né? Então a individualidade do seu sangue, do precioso sangue de Cristo, nos trouxe a redenção de todos os homens e nos trouxe a origem da salvação da humanidade, colocando no meio da escuridão, quando João escreve, ali vem a luz que iluminava em todos os homens. E vimos a sua glória em poder e verdade. Pô, tá difícil aqui resfriado. Em poder e verdade. A sua glória tocamos na vida e ela se manifestou a nós. E essa vida nos trouxe essa unificação. Não é uma coisa fácil de nós entendermos que somente o templo foi rasgado. Não foi só isso.
Foi uma porta que se abriu em meio onde não tinha porta. Foi a luz que veio em meio às trevas. Foi a vida em meio à morte. Foi o caminho onde o povo estava todo tateando na escuridão. E trouxe a sua palavra. E segundo João escreve que o início dessa salvação se dá quando o verbo estava com Deus e ele se torna em carne e se fez como um homem. E trouxe a verdade que o mundo ainda não compreendia. Trouxe um novo reino. Jesus não falava mais do reino daqui. Enquanto Davi lutava para o reino de Israel substituísse aqui na terra, ia vir com a herança de Davi, Jesus Cristo, que traria outro reinado. Por isso que não sentou em sua cadeira. O reinado da eternidade. Aonde ele senta, a primeira explicação é dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Então ele começa a anunciar um novo tempo. Ele está dizendo: olha, eu acabei, eu tenho a chave, mas ainda essa chave eu vou pegar depois que esse corpo, em 3 dias eu aguardei esse templo, eu me levantar. Ali surge a profecia do terceiro templo. Enquanto nós estamos esperando o terceiro templo de adoração a Israel, nós já somos o terceiro templo. Então o apóstolo Paulo diz agora: vocês não sabem que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, e ele tem ciúme de vós? Porque Deus é para o corpo para Deus. E lembre de uma coisa: nós somos agora tabernáculo terrestre, ou seja, nós somos um templo ambulante. Então todos os dias a gente pode fazer um culto dentro de nós mesmos. Dentro de você tem guitarra, tem bateria, tem violão. Dentro de você tem flauta, dentro de você tem louvor. Nós podemos cultuar aqui dentro, nós somos um templo de adoração. Podemos falar, pregar, cantar, profetizar. Podemos levantar as mãos e dizer: ele é santo. Somos adoradores com o tempo terrestre. Agora, esse sangue da nova aliança é o sangue que nos trouxe a paz, pois o castigo que era nosso estava sobre ele, e ele nos trouxe a paz. Por isso que ele, todo cheio dessa graça, indagou os homens dizendo: eis que dou a paz, mas não como o mundo dá. E trouxe essa salvação a todos os homens, mesmo os circuncisos e incircuncisos, e a redenção do seu poder. Porque a sua glória reinou na terra, e pela lágrima de Cristo, quando chorou por Israel, trouxe a menção do que é um Deus dentro de carne, que tem sentimento, que chora, que tem sede, dizendo para a mulher: mulher, me dá de beber. Se você soubesse quem te dá de beber, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria da água da vida. Me dá essa água para que eu possa dividir com meus filhos, meus animais e meu pai. Vai, busca o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Você tivesse 5 maridos, agora o que eu tenho não é teu. Mas se eu que beber essa água, voltará a ter sede. Mas aquela água que eu devo fazer uma manancial de águas vivas que jorrarão vocês para a vida eterna. Eu vim resgatar vocês. Jesus estava falando para o povo de Samaria. Eu vim resgatar vocês. Agora, todos aqueles que creem no meu sangue, no meu sacrifício, os muros de Samaria vão cair. E quando caiu o muro de Samaria, porque era chamado de gentios, Deus dá uma visão a Pedro, porque Cornélio, o gentil, estava esperando, porque era um homem cheio de graça e verdade. Até chegar um tempo onde o próprio Deus se chega no meio do céu e diz: Pedro, coma. Como que eu posso comer uma carne tão imunda, Senhor? Mas como você pode chamar imundo, Pedro, aquilo que eu acabei de purificar? Agora o evangelho será para todos os confins da terra. E uma coisa Jesus profetizou, porque antes dele morrer ele disse: pregar o evangelho a toda a criatura. E ninguém entendia, porque se eles parassem para pensar, falavam: peraí, mas Samaria não pode receber. Mas agora, através de Pedro e a visão, a Bíblia menciona que Pedro foi à casa de Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. E ali mostrou que realmente o Espírito Santo estava se cumprindo o que ele fez em Joel, capítulo 2, versículo 28, que logo, logo, o Espírito Santo de Deus, a promessa, entregaria toda a criatura e toda a carne, desceria o teu Espírito. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E esse Espírito desceu, tanto para os que estavam morando em Jerusalém, até os confins da terra, e trouxe a marca de um novo renascer. Porque Jesus agora estava subindo como luz, mas não deixaria a terra tão tenebrosa. Então ele disse: eu sou a luz do mundo, e vocês agora são a luz do mundo.
Mas tomam cuidado, porque se for insípido, como restaurá-lo, se nada mais pressa por ser pisado pelos homens? Então a sua glória tomou os céus, porque era necessário ele subir. Estava escrito: sentar à direita do meu Senhor e sentar na direita do seu Senhor. Então Davi escreveu sobre o fato que Jesus subiria, mas antes de subir ele disse: ficar em Jerusalém, até que o alto seja vestido de poder. E quando ele disse: se eu não subir, ele não pode descer. E do peito de Deus todos foram cheios do Espírito Santo, e a igreja começou a crescer através dos gentios também. Aonde quando a igreja cresce, acontece que Deus tem um arco-rival na terra, que acabou de matar Estevão dentro da sinagoga. O apóstolo Paulo estava lá. Um tempo Saulo. Mas andando com as cartas de morte a caminho de Damasco. Pois ia matar a igreja do Senhor. Apareceu um ser de branco. E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Então Saulo de Tarso, com as cartas de morte, caiu do cavalo, e os seus comparsas levaram ele até a sua casebre, enquanto tinha um homem muito cheio do Espírito Santo em oração, com certeza, chamado Ananias. Então Ananias, recebido pela mão de Deus, o seu poder, ouve-se uma voz dizendo: Ananias, Ananias, pegue o teu chifre de azeite e vai até a casa de um homem chamado Saulo de Tarso. É na rua de Damasco, chamada direita. Ele está lá. Então ele disse: mas Senhor, mas eu sempre fiquei sabendo que esse homem era um assassino. E vai porque eu acabei de aparecer para ele, e para mim é vaso escolhido. Então Ananias, com o poder de Deus e com a glória de Deus e com o azeite nas mãos, estava indo para a casa de Saulo. Mas antes de Ananias chegar, Saulo teve uma visão com suas escamas. Uma visão espiritual, porque Saulo, as escamas, era de morte. Então Saulo viu pela visão do Espírito que Ananias bateria na porta. Então o toque-toque aconteceu, ao ponto de ele dizer: olha, abre a porta, porque eu sei quem vai chegar. Então abre Ananias a porta e coloca as mãos sobre as olhos de Paulo. E segundo o que diz a Bíblia, caiu as escamas de morte. E Saulo recebeu o Espírito Santo. Pois o perseguidor agora vai ser perseguido. Ficou um tempo isolado da igreja, mas na hora da sua primeira missão na terra, ele tinha que sair dali, pois estava ameaçado e eles tentaram matar a Saulo. Saulo agora, como o chamado apóstolo Paulo, desce num cesto nos muros de Jerusalém e vai se encontrar com Pedro, para que mostre as grandezas de Deus e comece a exortar acerca do caminho, dizendo a Pedro: Pedro, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu sei, eu fui a um lugar chamado terceiro céu. Eu vi coisas que os olhos do homem não podem enxergar, e tão pouco também seu coração pode sentir. E ele começou a exortar Pedro, dizendo que Pedro tinha que mudar o seu jeito de viver, porque ele estava como gentios e pregava como gentios, mas vivia como ele. Logamente, o concílio da igreja e os discípulos se reuniam para ver o que fariam com Saulo de Tarso. Mas Deus testificou que ele era um missionário, que agora era a hora que a igreja poderia entender que uns vão morrer: Filipe, Bartolomeu, Tiago, Pedro, muitos vão morrer. Agora é necessário jogar João para a ilha de Patmos, esperar um pouco tempo lá amarrado, ou aprisionado, melhor dizendo, ao ponto de apóstolo Paulo, enquanto todos estavam sendo decapitados, outros estavam sendo crucificados, apóstolo Paulo pegou e foi para o seu destino, as suas viagens missionárias. Foi para Itália, Sicília, foi para Corinto, em outros lugares também da Ásia, Ásia Menor. O apóstolo Paulo perdeu a sua vida, deixou tudo, porque ele pregava que Jesus Cristo era o Messias que eles, os homens, tinham crucificado. Então, o Evangelho de Cristo, as igrejas começaram a ser abertas. O povo que não conhecia um Deus verdadeiro começaram a conhecer através das obras e o poder de Paulo. Ao ponto de ele descer dentro de Roma e ver um objeto em sua parede, dizendo louvor ao Deus desconhecido. Então ele indagando na praça, dizendo: como vocês podem adorar um Deus que vocês não conhecem? Eu vim trazer um novo Deus. Jesus Cristo é o Messias.
Ele morreu e por atrás do seu sangue nos trouxe a vida eterna. E todos aqueles que aceitam o seu nome verão a vida. Então por isso foi açoitado em minha praça, espancado e quase mataram o apóstolo Paulo. Assim também foi jogado ao rei Agripa para ser interrogado no meio dos homens, mas não deixou a fé. Fazia com que todos entendessem que o reino de Deus estava sendo manifesto naquela hora. E milhares de judeus, também outros de outras cidades, aceitavam o evangelho de Cristo. E todos se maravilhavam com as palavras daquele homem. Assim, o apóstolo Paulo levantou o concílio da graça, trazendo para todos os homens a redenção do teu espírito, dizendo que era para todos se arrepender de seus pecados, pois estaria ainda agora Jesus inaugurando um novo paraíso. Assim também ele disse para Dimas: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E as chaves da morte e das chagas do Hades foram quebrados pelo poder do nosso Senhor, que está sentado à direita do Todo-Poderoso Deus, o Pai de todas as nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem poder para abater e também para levantar. Então Paulo começou a criar as igrejas, e Corinto também receberam a palavra. Todos os homens das Porfias, da Litígia, e todos os homens também que ouviam em todos os lugares que o apóstolo Paulo andava, recebiam o Espírito Santo. Ali começou um avivamento na terra. A igreja crescia, e o número dos evangélicos, dos cristãos, era enorme. E isso começou a incomodar os reis, os governadores. A igreja foi perseguida, enquanto o apóstolo Paulo também está agora triste, cansado, porque agora é necessário entregar o seu ministério. Ele vê que agora o tempo dele está se findando, ele deixou as cartas com Tito e Timóteo, e agora é necessário ele se findar dessa terra. O seu ministério está sendo quase cumprido, ao ponto de trazer a Tito e também a Timóteo escrevendo uma carta que sua carreira estava se acabando. Que em todos os lugares que ele passou, ele trabalhou fazendo tendas, ele não quis nem tão pouco abusar do que a igreja poderia dar de mantimento. E assim ele começa a escrever a sua carta dizendo que ele estaria despedindo da terra. Mas uma coisa que ele deixou bem claro: eu estou indo embora, acabei a carreira e nesse momento estou guardando a minha fé. Agora estou pronto para receber o que está determinado das mãos do meu Senhor, a coroa da vida eterna que está preparada desde a fundação do século. Então todos se maravilharam pelo evangelho que tinha crescido tanto na Ásia, na Itália, em Roma, onde Demétrio e Herodes o Grande sempre tentavam matar os cristãos e conseguiu a pegar. Quando Paulo foi decapitado, Ágabo chega e coloca um cinto em seu peito, em seu corpo, e diz: é necessário subir para Jerusalém, apóstolo Paulo, porque aqui acaba o seu ministério. Então o apóstolo Paulo recebe o dom de Deus e cumpre mais uma vez o chamado do Espírito Santo para morrer. Porque o Espírito Santo não só trouxe somente a redenção da vida, mas ele trouxe para matar. Então ele açoitou, e era necessário que a profecia de Cristo se cumprisse: lançarei vocês em meio de lobos, e vocês serão açoitados, perseguidos, levarão vocês em tribunais. Então o apóstolo Paulo deixa um legado. Ele deixa um legado que um homem, ele consegue ter um Deus morando dentro dele. Então Timóteo pega suas cartas e aprende também com Paulo, expressamente dizendo que é necessário o homem refugiar com Cristo e abandonar os paixões da terra, porque a terra irá de passar. A igreja crescia em graça e em verdade, a igreja de Corinto cheia de poder, mas ainda tem um personagem que devemos anunciar. Existe um discípulo que não morreu decapitado, ele está preso na ilha de Patmos. A igreja é perseguida, mas começa no meio dessa igreja que é perseguida, ela começa a crescer e de forma errada. Temos um problema em Apocalipse, porque temos 7 igrejas e elas não batem o que elas pregam. Cada um pensa diferente. Então o Espírito que Paulo disse a Timóteo em capítulo 4 estava se expandindo nas igrejas. E ali estavam todos com um pensamento diferente: Esmirna, Filadélfia, todas as igrejas tentando encontrar um Deus, mas de forma normalmente pensativo, de um jeito humano de pensar. O Espírito estava querendo pousar sobre a igreja, mas eles não davam mais crédito ao Espírito que colocou o apóstolo Paulo na menção do seu chamado. Então João foi arrebatado até o céu. Então Deus colocou João em espírito
E um anjo se aproxima a João e disse: João, escreve essas coisas, porque elas em breve vão acontecer. E começa a dizer e alertar as igrejas da Ásia. Então aquele que está ao candelabro, que passeia em meio à igreja, o anjo da igreja escreve. Então todos os anjos que estavam sobre as igrejas, marcando tudo o que elas faziam. Porque Deus, ele não instituiu uma igreja diferenciada para bater uma contra a outra. Ele sempre disse e também observou em nossos corações que o amor era uma candeia acesa em nossa alma, para que todos se unissem em prol de um sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus. Mas não é somente no tempo de hoje. No tempo antigo também acontecia que eles se debatiam entre si. Ao ponto de quando Paulo passava, dizia: nem é de Paulo nem de Apolo, Deus que dá o crescimento, ele é glorioso, nós somos dele, nem sei de Paulo e de Apolo. Então vamos tentar entender que somos ovelhas do Senhor, ele é o bom pastor. E esse bom pastor se apresenta a João escrevendo: João, não chores. Não chores, João, porque essas coisas vão acontecer. E ele escreve, começa a deletar a João o sentimento de que a terra ainda teria chance. A terra já estava condenada. Deus já estava preparando as 7 taças da sua ira, as 7 trombetas que iria tocar a qualquer momento. E João chorava, porque ele viu um livro de 7 selos. Então ele, olhando aquele livro, ele disse: como alguém que pode abrir esse livro? Então o ancião de dia se apresenta a ele e disse: tem um que pode abrir esse livro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Esse pode. Esse tem a chave para abrir o livro de 7 selos. Então João viu um trono e lá estava um cordeiro de 7 chifres. Os 7 chifres simbolizando os 7 espíritos do Senhor. Então Jesus, com seu trono, ele começa a dizer a toda a terra: João, avise este povo que o que há de vir virá, que no tempo certo eu vou voltar. Bem-aventurados aquele que persiste até o fim, porque receberão a coroa da vida eterna. Quem tem sede, venha, e de graça te darei da água da vida eterna. O Espírito expressamente diz: ora vem, Senhor Jesus. E todas essas coisas foram seladas até nos dias de hoje. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham oportunidade de entrar na cidade pelas portas. Esse foi o plano da salvação do Senhor, que trouxe a todos os homens o arrependimento, a graça e a virtude do teu poder. E através desse sangue que todos os pecadores se convertam, porque este mundo há de passar. Mas Jesus preparou uma nova morada e ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas. Se não, eu teria vos dito: vou preparar ainda um lugar, mas eu estou indo, e quando tiver tudo preparado, descerei até vocês, e para onde estiver, vocês estejais comigo. Então João escreve que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque essas primeiras coisas são passadas. E eis que ele fez tudo novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor a todos.